Fala, time! Boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um nosso encontro aí da semana Vencendo as Curvas. Vamos para cima com muita força para a gente poder fazer dessa semana os primeiros passos da grande evolução da pilotagem de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, a galera que for entrando aí, a gente vai trocando uma ideia, já vai entrando e já vai soltando um foguinho aí para mostrar que você veio nessa realmente preparado para evoluir, que você está com a intenção de poder melhorar um pouco mais a tua pilotagem, poder conseguir se divertir mais, tirar mais da tua moto, quebrando as barreiras que existem hoje, que talvez possa ser a insegurança de entrar nas curvas com muita velocidade, pode ser que você tenha medo de inclinação, ou pode ser que você ainda não é o cara que raspa o joelho no chão, enfim, cada um do teu jeito, cada um com o teu sonho, cada um com o teu objetivo, cada um com a tua meta. O grande propósito afinal aqui é fazer com que o meu conhecimento, que sou um piloto profissional, possa contribuir e te ajudar para você realmente durante essa semana dar os primeiros passos em direção à jornada de realização da tua pilotagem. Esse é o grande plano. Então, seja muito bem-vindo. A gente já está com 40 pessoas aqui, que a galera está entrando. Então, eu já vou fazer o convite aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte. Bora compartilhar essa live? Vamos convidar pessoas para estarem presentes aqui com a gente nesse momento, para realmente poder aprender mais, poder desfrutar mais da pilotagem esportiva. Vamos embora. Clica aqui, ó, na setinha, tem um aviãozinho ali, ó, uma seta, um avião, assim como você quiser chamar. Clica ali, seleciona toda a galera que realmente curte pilotagem esportiva e manda para essas pessoas, para que a gente possa alcançar um número. Nossa última live, acho que a gente deu 140 pessoas, 150 pessoas. Vamos mandar muito mais pessoas nessa live aqui, porque hoje é quinta-feira, estamos no meio do Vencendo as Curvas. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Quem aqui já assistiu a aula de número 1 e quem já assistiu a aula de número 2? E quem já assistiu as duas, tá? Escrevam aqui, ó. Eu já assisti a aula de número 1, eu já assisti a aula de número 2. E se você já assistiu as duas, escreve 1 e 2. Vai lá. Escrevam aqui nos comentários, não fica parado não, tá? A gente tá numa semana de movimento, a gente tá aprendendo coisas novas, descobrindo, entendendo, e a participação de vocês é essencial para a sua própria evolução. Se você estiver aqui como um telespectador, aquele como quem está simplesmente de passagem, sabe? Você não vai conseguir avançar. Se você tem uma moto esportiva de 600, 1000, até mesmo de baixa cilindrada, e você não aplicar aquilo que a gente está conversando aqui, não se colocar em movimento para tentar melhorar, não acreditar, você vai continuar com a moto parada em casa e vai ser um desperdício a pilotagem que você está fazendo nela hoje, certo? Lembrando que as motos esportivas foram desenvolvidas por grandes engenheiros para te proporcionar algo muito além do que é o teu dia a dia, do que é o teu padrão normal de prazer, vamos dizer assim. Não é à toa que a moto tem 1000 cilindradas, pega 300 km por hora, foi projetada para fazer curva raspando o cotovelo no chão, né? Não é à toa que essas motos entregam tanto pra gente, seja naked, seja bike, não importa a cilindrada. O prazer da moto esportiva, que tem como grande princípio a pilotagem, diferente da Harley Davidson, que ela tem realmente como princípio bater o vento na cara, o lifestyle, curtir realmente a resenha dos amigos, não é tanto o pilotar em cima. Em si, a Harley Davidson é outro estilo, certo? A mesma coisa a Big Trail. A Big Trail, ela tem como grande objetivo as viagens longas, você passar por bons lugares e realmente ter situações em casal, com a sua família ou com seus amigos. A moto esportiva não. Diferente disso, a moto esportiva ela é um esporte radical que promove pra gente muita adrenalina e muita emoção através da velocidade, e a gente é apaixonado por isso. Então, as motos foram feitas pensando em desfrute. Você desfrutar de verdade do potencial que ela realmente tem como objetivo de te entregar. Então, a grande verdade é que se você tem uma 600 e uma 1000 e você está travado, cheio de dificuldades, ou não está travado, mas hoje se encontra num nível onde você não se considera tão realizado com a tua pilotagem,
eu preciso te dizer uma coisa, você tem um problema. Isso não é normal, tá? A gente precisa arrumar isso porque o normal, o padrão normal é a galera conseguir deitar bastante a moto, é você conseguir andar com velocidade sem medo, sem receio, tá? É claro que na estrada existem todas as adversidades e todas as limitações e o risco é iminente, na pista é mais seguro, mas a moto esportiva ela foi fabricada pensando nesse desfrute. Então, se você não está desfrutando disso, você tem um problema. Isso não é normal, a gente precisa corrigir, certo? Ó, já estamos em 100 pessoas aqui, toda a galera que está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Nosso grande propósito aqui é poder conectar vocês em um piloto profissional que tem uma história que eu vou contar hoje muito parecida com a de vocês hoje. Há 5 anos atrás eu estava exatamente aí onde você está. Exatamente, com uma moto esportiva, andando na estrada, fazendo um ou outro track day no máximo, mas cheio de receio, querendo pilotar melhor, querendo puxar um pouco mais, mas ainda sem saber muito bem o que fazer. Eu estava exatamente nessa posição, tá? E eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Então, sejam todos muito bem-vindos. 5 anos depois, estou eu aqui com o grande propósito de, através de tudo que eu aprendi, me tornando piloto, não só com as minhas experiências, mas me tornando piloto ao longo desses anos. Eu me profissionalizei e hoje eu brigo para ser um dos melhores do Brasil. E com todo o conhecimento que eu tenho, vocês merecem realmente, vocês investiram na moto de vocês, vocês realizaram o sonho de criança de poder ter uma moto de alta cilindrada, vocês merecem ter o desfrute que ela realmente foi fabricada pensando em te entregar. Então, através disso, a gente vai construir juntos aqui esse passo a passo. Nós estamos na semana de Vencendo as Curvas, onde vocês estão descobrindo os primeiros passos e entendendo alguns erros que vocês têm, estão descobrindo coisas novas que vocês nem sequer sabiam que existiam, certo? E estão descobrindo também coisas positivas, coisas que vocês já faziam. Travou, mas voltou, certo? Pessoal, só dá um ok para mim aqui que voltou nos comentários, por favor. Então, essa semana vocês estão trilhando essa caminhada e essa caminhada ela vai longe, tá? Mas a gente para essa caminhada juntos na sexta-feira e na segunda-feira a gente inicia uma caminhada com um grupo realmente mais restrito, um grupo mais fechado que realmente está disposto, que realmente quer, que realmente sonha em curtir, se divertir e desenvolver mais. Fechado? Galera, antes de mais nada, na nossa live de segunda-feira eu já vi que muita gente era nova por aqui. Chegou agora, ainda não sabia exatamente quem era Maurício Júnior, não sabia nada sobre mim e eu quero poder te contar um pouco da minha história. Você vai se identificar demais do ponto onde eu vim, tá? A gente vai voltar agora lá para o ano de 2015, quando eu estava com 23 anos e comprei a minha primeira moto esportiva. Realizei o meu sonho de criança de ter uma moto de alta cilindrada. Na época até pedi ajuda do meu pai para tomar a decisão de qual cilindrada que eu deveria comprar. Eu realmente estava com medo da 1000, né? Então eu pensei, bom, acho que eu vou comprar umas 600 cilindradas. E eu lembro que meu pai falou, não, já que você vai comprar, então compra já a 1000, né? A diferença de preço é muito pequena. Quem aqui, eu já vi depois, principalmente em casos de alunos meus, né? Quem aqui não comprou uma moto 1000 porque a diferença de preço das 600 para 1000 é muito pequena e porque o sonho era 1000 e em pouco tempo ia querer trocar. Vários casos, eu tenho certeza que estão assistindo aqui, foram um deles. E esse foi o meu também. Meu pai falou, não, já que você vai comprar, já pega logo uma 1000 aí para você e tudo mais. E aí eu, meio com receio, falei, bom, eu sempre fui cabeça, né? Vou pegar uma 1000 que eu não vou fazer besteira, mesmo que eu não saiba pilotar, vou ter que aprender e tenho certeza que eu não vou fazer besteira. Eu que já tinha andado muito tempo no motocross, né? Fui piloto profissional de motocross, encerrei a minha carreira ainda novo e parti para as motos esportivas, mas sem intenção nenhuma de competição. Quando eu comprei minha primeira moto esportiva, eu comprei uma R1, tá? 2013, uma moto crossplane. Na época eu não sabia nada de moto, era bem leigo realmente sobre o mundo das motos esportivas, tanto é que eu não sabia quais eram os equipamentos ideais. Eu sabia que precisava de um macacão, bota, luva,
essas coisas porque eu já tinha visto várias pessoas, tá? Mas lá no início, realmente, a minha informação ainda era muito vaga. Então fui conhecendo as primeiras informações, as primeiras coisas, equipamento. Sabia que a Alpine, da Inese eram mais ou menos os equipamentos assim top que o pessoal costumava usar muito e costumava falar muito sobre isso, né? Então comecei lá sem equipamento, sem nada. Dei o meu primeiro rolê que eu quero contar aqui para vocês. Para você ter uma ideia da falta de informação, tá? Dei o meu primeiro rolê com ela no final de semana, que foi o seguinte. Comprei ela, acho que era terça ou quarta-feira. E o tesão da moto esportiva é a estrada, né? Não é a cidade. Então, andei todos os dias na cidade até chegar ao final de semana, mas eu não vi a hora de realmente... Ó, galera, a gente tá em 114. Clica aí, compartilha rapidinho, vai. Clica, manda pra galera que curte moto, porque essa história e tudo que eu vou contar aqui vai ser de grande aprendizado pra você, tá? Eu vou contar um pouco do processo e como que eu cheguei até aqui. Então, lá em 2015, no meu primeiro rolê, eu tava ansioso, mas eu não tinha nada. Eu tinha um capacete que a viseira dele era cristal, lembro até hoje, tem foto disso. Devia ter preparado essa foto para cá, mas acabei não preparando. Eu tinha um capacete que a viseira era transparente, ela tava inteira arranhada. Então praticamente não dava para enxergar. Quem aqui, escreve aqui nos comentários, quem aqui comprou moto esportiva e não tinha nem sequer o capacete adequado para a situação? Eu fui esse cara. Se você foi esse cara, escreve. Se você não foi, tá tudo certo. Mas se você foi o cara que comprou a moto antes de tudo, escreve aqui, porque eu também fui esse cara. Fui fazer o meu primeiro rolê e eu falei, cara, a gente vai lá para Itimersul, que quem conhece aqui em Curitiba é um ponto de encontro, é um point de moto, realmente uma galera vai para lá andar. E aí eu falei, cara, como que eu vou, né? Eu pensei, vou de tênis, Não, é claro que eu vou de tênis, né? Eu só tinha tênis na época. Eu falei, cara, eu vou de tênis, vou de bermuda, vou de calça jeans, vou de camiseta, vou de jaqueta, como é que eu vou? E eu já tinha percebido ao longo da semana que a moto esquentava bastante. Quem aí também anda na cidade com a moto esportiva e sente que a moto queima demais as pernas, esquenta muito as pernas. Eu peguei e falei, cara, eu vou ir com uma calça jeans, mas eu não sabia se eu ia de camiseta ou de moletom. Olha o nível de conhecimento sobre o negócio, tá? Se você tá vivendo isso hoje, ó, já vou te avisar já. Não pega estrada com camiseta, pelo amor de Deus. Eu fiz isso porque eu fui pela lógica. Bom, hoje tá um dia muito quente. Se eu for de moletom, eu vou passar um calor muito grande. Essa era a minha linha de raciocínio na época. Falei, cara, eu vou de moletom, eu vou de camiseta, porque assim eu não vou passar tanto calor. Não tenho nem onde trazer se caso eu ficar passando calor. Não dá pra eu tirar, vou pôr aonde, né? Então eu vou de camiseta. Olha só, eu fui de tênis, calça jeans e camiseta. Quem se identifica com isso daí, escreve aí, ó. Cara, eu também já fiz isso. Peguei estrada só de camiseta e calça jeans. O que é um perigo hoje, que eu tenho um conhecimento absurdo e gigante sobre o assunto, sobre moto velocidade, sobre moto esportiva, sobre o mundo da estrada e o mundo da pista. Eu sei tamanha loucura que eu fiz, porque não se trata só de questão de acelerar ou não. Se trata de qualquer tipo de adversidade. Pode acontecer um cachorro cruzar na tua frente e você não dá conta de frear, acabar batendo e, mano, você vai se ralar inteiro. Você vai se machucar inteiro, vai ficar uma semana. Você consegue imaginar? Você ficar uma semana, 2 semanas, tudo fudido, ralado, por causa de machucado? Velho, não dá, não é uma opção. Imagina a pele tudo fodida, tudo ardendo, aquele primeiro banho que você vai tomar que, nossa senhora, não quero nem pensar nisso. Então, fora outras situações, né? Eu tô falando só de ralado, fora que você pode se quebrar também. Então, fui eu lá, bonitão, só de camiseta, fiz o meu primeiro rolê, nunca tinha dado 200 por hora na minha vida, era meu sonho, porque eu sempre fui apaixonado por velocidade, por adrenalina e tudo mais, mas nunca tive carrão, nunca tive nada que tivesse potência alta, né, que me levasse nessa velocidade. Então era um sonho para mim. E eu lembro que eu fui entendendo a moto, conhecendo a moto no caminho até esse bar, até o Itimersul. Fui ainda identificando e sentindo exatamente o que estava acontecendo ali com toda aquela situação nova para mim. A moto bem pesada, bem dura de fazer curva, principalmente quem começou na 1000 e começou na carenada sabe do que eu tô falando. E na volta eu falei, cara, eu preciso dar meu primeiro 200 por hora, mano, é meu sonho e eu quero. E eu só de camiseta, eu lembro até hoje,
Eu sinto como se fosse agora. Aquela areia batendo, aquelas pedrinhas batendo na minha pele que, cara, parecia que ia furar. Mas eu tomei a decisão e falei, cara, eu quero dar meus primeiros 200 por hora. Comecei a puxar a aceleração, era uma reta bem longa, bem segura a princípio. Comecei a puxar a aceleração, fui crescendo. Você vê, né? Você deve estar olhando isso daqui, você já anda de moto esportiva, até você deve estar falando, nossa, que história babaca, tal. Eu já acelero muito mais. Mas você também começou de algum lugar, né, meu irmão? Ou então talvez você seja o cara que esteja vivendo esse mesmo momento desse ponto da minha história, certo? Todo mundo começa de baixo. Eu comecei desde lá do cara que não sabia nem sequer se ia de camiseta para hoje ser um dos melhores pilotos do Brasil, graças a muitas decisões, muita dedicação e muito investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro, quanto de lugar certo e pessoas que me trouxeram até aqui, para hoje estar disputando provas aí em busca de vitória, certo? Mas voltando lá, aquela sensação, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui crescendo gradativamente, que eu tinha medo de acelerar, ainda não entendia o quanto que a moto ia me jogar para trás, e deu meus primeiros 200 km por hora. O capacete quase dava 3, 4 voltas assim na minha cabeça, ó. A sensação é que ele ia girar, de tanto que ele se mexia. Um capacete que não apertava nada aqui, ó, a bochecha, que ajuda muito, né, o capacete ficar estável. Ele era solto, ele era totalmente solto, cara. Parecia que o capacete ia voar. Loucura mesmo, assim, a sensação. Então eu já não enxergava nada, que ele estava todo arranhado, não conseguia ver, e o capacete se mexendo ainda foi bem foda. Mas a sensação, a primeira sensação que eu tive de dar 200 por hora na minha vida foi foda. Eu sempre falo que ali foi onde o bichinho da velocidade picou. O bicho picou e a minha paixão por adrenalina ali foi injetada na veia. Foi como uma droga, assim, ó. Pegou e injetou dentro da minha veia uma droga que eu, cara, sou viciado, e uma droga que me faz um bem danado, porque a pilotagem pra mim, não sei se pra vocês, eu quero que vocês escrevam aqui, escreve isso aí, tá? Ela se tornou, depois desse dia, depois dessa emoção que eu vivi, ela se tornou, como é que eu posso dizer, um dos maiores prazeres que eu já senti na minha vida. E, consequentemente, o que ela fez comigo? Ela fez da minha semana uma semana muito melhor. Então, pilotar não se tratava da moto, tá? E nem da velocidade, se tratava por pilotar. Eu comandando aquela situação, eu fazendo aquilo, eu promovendo aquilo. É claro que a moto era uma ferramenta, né? Porque sem a moto eu não estaria naquela velocidade com a cara pro vento. Mas eu pilotar algo que me colocava nessa situação me fazia me sentir vivo durante a semana inteira. Então, na época eu trabalhava com o meu pai, eu tinha 23 anos, mas eu não era um cara ainda já muito maduro, né? Eu me dediquei muito pro motocross, me dediquei muito pro esporte, e eu já tinha aprendido muita coisa, mas eu ainda não sabia trabalhar de verdade. Então eu estava aprendendo a trabalhar. E eu lembro que na época eu não tinha nem tanto tesão de trabalhar ainda, porque eu trabalhava de segunda a sábado dentro de um horário fixo, talvez seja a mesma coisa que você faz, e quem faz e quem vive isso sabe o quanto isso é desgastante, né? O quanto isso é estressante. E aí isso daí tornou a minha maior motivação semanal. Toda vez eu esperava a semana inteira para poder estar em cima da moto e viver aquela emoção de novo. Então a moto para mim, ela se tornou o quê? Ela se tornou algo que realmente me fez um cara muito mais feliz, energizado. E o principal, isso daí eu tenho certeza que se talvez você ainda não pensou, você já sentiu. Ela me tornou um cara muito mais confiante para a vida. Porque moto esportiva não é para pessoas medrosas. Moto esportiva não é para pessoas fracas. O cara, quando ele compra uma moto esportiva, se ele enfrenta todas as situações que ela promove, é outra coisa. Porque ela promove níveis de situação muito altos. Mas o cara que compra, ele já não é um cara medroso. Ele já é um cara diferenciado. E isso aflorou muito na minha vida. Eu comecei a me sentir muito mais forte. Eu me senti muito mais foda durante a semana, porque ela me empoderava de um jeito que eu me sentia diferenciado. Então, isso me fazia sentir importante. Eu não sei se isso também rola na sua vida. Se você é um cara tão realizado quanto eu hoje, eu tenho certeza que a moto para você também é algo nesse nível. Agora,
Se você ainda sofre com dificuldades, como por exemplo, na época eu sofria com algumas dificuldades. Eu estava começando, eu tinha pavor de velocidade. Eu gostava daquela ideia, gostava daquela sensação, mas eu tinha medo de me colocar lá, certo? Então, no início, curva com velocidade foi uma das maiores dificuldades que eu sofri durante os primeiros meses, durante até mesmo o primeiro ano. Por quê? Porque eu não sabia o quanto dava para deitar a moto, eu tinha medo do pneu acabar escorregando, eu não tinha ideia do quanto ele suportava, não sabia até onde dava para deitar. Eu não sabia qual era a velocidade certa para entrar nas curvas, então eu tinha muito medo de acabar entrando forte demais e a moto espalhando, e eu tinha medo disso porque eu passei sustos. Eu passei situações que eu entrei na curva e simplesmente a moto espalhou, sem eu nem esperar. E aquilo fez o meu coração vir na boca e eu achei que eu ia cair. Achei que a pista não ia ser suficiente, mas graças a Deus eu não caí nessas situações. Só que foi criando certos bloqueios, não traumas, mas uns certos bloqueios que foi fazendo com que aquele prazer ele fosse sendo diminuído. Então, o meu primeiro 200 km por hora me gerou um prazer enorme, um vício muito grande, só que depois aquilo foi baixando. Por quê? A velocidade, que no início era algo fodástico para mim, muito prazeroso, com o tempo ela foi se tornando algo mais natural, o que deixou de ter tanto prazer, porque eu comecei a criar o objetivo de conseguir querer fazer as curvas legais. Quem aqui ainda está no período de ser apaixonado pela velocidade? Escreve assim, ó, eu ainda amo a velocidade. Quem já anda 200 por hora já é uma sensação meio que normal, certo? E já está com o objetivo de melhorar as curvas, está buscando prazer na curva e não na velocidade. É claro que na curva envolve inclinação, velocidade. Sim, claro, velocidade dentro de curva, eu entendo. Mas entenda de uma forma genérica o que eu estou falando. Você que ainda não está buscando o prazer dentro de curva, escreve assim, ó, eu ainda estou focado na velocidade. Você que já, para você já é normal velocidade, você já está querendo se tornar um cara melhor nas curvas, para poder se divertir na curva, o teu prazer de diversão está na curva, escreve assim, ó, eu estou nas curvas, eu estou na fase das curvas. Então, vai escrevendo aí que eu vou ir acompanhando, tá? Então é o seguinte, eu quando estava nesse estágio de a velocidade já começar a se tornar algo mais natural, eu comecei a querer melhorar minhas curvas. Então o meu prazer, a minha diversão do final de semana era chegar nas curvas, principalmente na serra, que eu iria conseguir fazer as curvas com um pouco mais de inclinação, com velocidade, eu ia conseguir me divertir. Só que essas situações que eu fui passando, elas foram me travando, elas foram me dificultando. E aí eu comecei a chegar num ponto onde eu tinha receio do pneu, cheguei num ponto onde eu não acreditava mais que dava para entrar melhor, mais rápido do que aquilo, porque realmente eu não tinha noção nenhuma do quanto eu conseguia entrar de velocidade ao longo da entrada de curva, com medo de, sei lá, tomar um susto, a moto espalhar ou qualquer coisa do tipo, tá? Eu só andava na estrada, certo? Eu não sabia me posicionar direito também, isso era outra questão, o que me fazia deixar a moto, a pilotagem um pouco dura, tá? Então eu comecei a entrar numa certa frustração. Tipo assim, eu saía pro rolê feliz porque eu ia andar de moto, mas todas as vezes que eu voltava para casa eu sentia que eu não estava realizado. Então eu tinha uma moto 1000, eu tinha equipamento, né? Porque eu comprei depois, então eu fiz o meu primeiro, segundo rolê ainda sem equipamento, mas depois eu já comprei um macacão usado de 2 peças, um macacão bem maior que eu. Não tinha conhecimento, não sabia nada, comprei um macacão 2 peças, 2 números maior que eu, ficava sobrando, extremamente frouxo, mas era o que eu sabia naquele momento, não tinha ninguém também para me ajudar, foi assim que eu comecei. Toda vez que você trilha um caminho sozinho, sem o suporte de alguém que já passou por aquilo ali, é normal que você vá cometer erros, né? Que aquela pessoa que já passou, ela já sabe, né? Mas o fato de você não ter acesso a isso faz com que você acabe errando. Então, um grande exemplo é, todo mundo que me segue já há tempo aqui, acaba evitando de gastar dinheiro à toa com coisa errada, acaba evitando de cair e acabar estragando a moto, acabar ficando no hospital, acabar se machucando, pelo fato justamente de
não precisar passar pelo que eu já passei. Então eu corto o caminho e entrego direto o resultado para vocês. É assim que acontece com os meus alunos, principalmente da JCP. Mas, recapitulando aqui, eu comecei a chegar em casa e não senti mais aquele prazer. Aquele primeiro tesão que eu senti nos meus primeiros 200 km por hora, eu comecei a não conseguir sentir mais ele quando eu chegava em casa. Então, todas as vezes que eu chegava em casa, eu estava feliz porque eu tinha andado de moto, mas eu não estava realizado porque eu não tinha alcançado aquilo que eu gostaria. E cada vez mais que eu subia em cima da moto, eu percebia que existia uma evolução, mas eu nunca sentia que eu realmente estava no caminho certo. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui começando a me envolver com uma galera diferente. No início, eu andava com uma galera assim, mais tranquila, que não se arriscava tanto, mais de boa. Só que eu comecei a fazer alguns ciclos de amizade dentro da galera da pilotagem esportiva. Eu comecei a conhecer algumas pessoas que eram algumas pessoas que aceleravam mais forte. E aí foi aonde eu achei que a solução dos meus problemas era me conectar com esses caras e era andar com esses caras. E o que eu comecei a fazer? Comecei a sair os rolês de domingo com esses caras. Esses caras eram muito confiantes. Esses caras eram muito confiantes. E ao contrário de mim, eu estava tentando entender os limites da moto, não tinha noção nenhuma sobre o que eram os limites da moto de verdade. E eu comecei a andar com esses caras a fins de conseguir melhorar. Falei, se os caras têm confiança, é aqui que eu vou aprender. E foi ali que eu apostei. Comecei a andar todo final de semana com os caras e no começo eu não dava conta de acompanhar eles, porque o ritmo era insano na estrada, insano. E a gente andava aqui na estrada de Garuva, né, que a gente chama, que é uma serra que tem perto aqui de Curitiba, que tem bastante curva legal. É a galera que mais anda de moto, curte fazer curva nessa serra, porque realmente é uma serra que tem ângulos de curva muito mais prazeroso e divertido, que você realmente consegue trabalhar a inclinação da moto e a velocidade. E, cara, eu lembro que eu ia pra lá, e a cada rolê que eu dava um passo muito grande de evolução na minha confiança. Por quê? Porque eu passava a começar a acreditar, né? Já vou explicar sobre os dois pilares, tá? De confiança e técnica, mas deixa eu continuar a história aqui. Eu acreditava que quanto mais confiante eu tivesse, esse era o caminho. E aí o que aconteceu? A cada rolê que eu dava com esses caras, mais eu puxava, porque eu tentava sempre ficar o mais perto possível. No começo eu não conseguia acompanhar, depois eu comecei a conseguir acompanhar esses caras, e aí naturalmente eu comecei a evoluir o meu nível de confiança, eu comecei a me expor mais, eu comecei a abusar mais. Inclusive eu quero que você escreva aqui nos comentários o seguinte, escreve aí, você se considera um cara que abusa ou você se considera um cara que tá realmente pilotando de uma forma segura, que não faz besteira, que quer melhorar, mas você não abusa? Escreve aí, mano, sem vergonha, não precisa ter vergonha não, até porque eu vou chegar numa fase da história aqui que eu fiz merda pra caralho, acelerei pra caralho, quase me matei várias vezes. Eu vou chegar, então não fica com vergonha. Joga real aí, tá tudo certo, tá? Escreve aí, mano, eu abuso mesmo. Pode escrever, sem dó, tá? Sem dó. Então é o seguinte, comecei, mano, cada rolê me soltar e acreditar. E aquilo começou a me alimentar de novo. Aquilo começou a me trazer um prazer gigante. Por quê? Porque eu comecei a andar com muito mais velocidade, eu comecei a realmente conseguir acompanhar melhor os caras, mas o que acontece? Eu consegui começar a fazer isso, só que quando eu chegava em casa, eu sofria com um puta de um sentimento ruim. Quem aqui já bebeu pra caralho e depois se arrependeu e falou, cara, eu nunca mais vou fazer essa merda na minha vida, porque isso aqui me faz mal. Exatamente esse sentimento era o que eu sentia quando eu chegava em casa, porque eu vivia um risco, uma insanidade, depois que eu me soltei tão grande, mas tão grande, que eu falava, mano, eu vou morrer nessa porra. Eu adoro isso daqui, mas eu não posso mais fazer isso aqui. Eu vou mudar, porque se eu continuar assim eu vou me matar, tenho certeza.
E na segunda-feira, cara, me vinha um peso nas costas tão grande, me sentia tão culpado que eu realmente eu ficava mal, assim, de passar o dia inteiro, parece com um sentimento negro, assim, dentro de mim. E na terça-feira eu já começava a esquecer, as coisas já começavam a ficar mais normal, e na quarta-feira eu já tava louco pra andar de moto de novo. Esse era o ciclo que eu vivia. E quando eu subia na moto eu falava, cara, não vou fazer besteira, não vou, eu vou ir na moral, eu vou de boa mesmo. E quando eu fechava a viseira, os caras começavam a acelerar, era eu chegar numa situação onde eu era comparado, fudeu. Eu já fazia todas as cagadas de novo. Isso é, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia se eu estava fazendo certo, eu simplesmente acelerava tudo que eu conseguia. Tudo. E aí eu conseguia vencer alguns caras, eu conseguia evoluir. Evoluir o quê? Evoluir o meu pilar de confiança, mas toda vez que eu chegava em casa, eu lembrava das coisas que eu tinha passado e aquilo pesava pra caramba. Seja muito sincero, você vai ter que ser foda, você vai ter que ser corajoso pra escrever isso aqui. Escreve aqui, mano, você já sentiu isso? Você já chegou em casa, isso aqui é só pra quem é abusado, tá? Pra galera que realmente se preserva mais, raramente vai sentir isso. Mas para você que é mais abusado, mano, você já chegou em casa depois do rolê e veio uma bad, assim, de... Quando parece que você pisa dentro de casa, você, tipo assim, você sai daquele universo, você sai daquela bolha, né, de prazer e você, tipo, pisa na realidade de novo. Você volta pra vida de novo, você fala, mano, que cagada que eu fiz. Eu vou me matar com essa porra. Eu preciso ir mais de boa. Eu preciso ir mais de boa. Quem aqui passa por isso? Quem aqui já sentiu isso? Escreve aqui. Tem pessoas que não dão valor nenhum à vida. Nenhum. Foda-se. Leva a vida como foda-se. Se morrer, foda-se. Tá? Então, acaba nem sentindo isso. Mas para aqueles que são apaixonados por acelerar, adora, ama a velocidade e a adrenalina e acaba sem querer se deixando levar por esse sentimento... Quando chega em casa, o cara volta à realidade, ele tem amor à vida, ele fala, caramba, velho. Caramba, eu preciso controlar isso aí. Olha, galera, mano, top demais. Posso te falar uma coisa? Parabéns para todos vocês que estão escrevendo isso aí. Parabéns, tem que ser homem, tem que ser corajoso. E se você é uma mulher, você é corajosa também de escrever isso aí, tá? Porque é difícil de assumir. Né? É difícil de assumir, a gente sabe das cagadas que faz e fica quieto, a gente tem que guardar pra gente. E você pegar e expor aqui na live junto comigo, mano, do mesmo jeito que eu tô me abrindo aqui, parabéns, velho, você é foda também, tá? E isso daí é o primeiro passo pra você passar pra um próximo degrau de evolução, pra você realmente poder curtir o rolê desse jeito, nessa pegada, mas chegar em casa e falar, cara, eu não passei nenhum susto, eu me senti totalmente seguro e, velho, andei na frente de uma galera, isso me faz bem, tá? Isso daqui, andar na frente dos outros, essa comparação, vocês precisam entender que é um processo natural. Lá no fundo, a gente tem que fazer um negócio pra gente, porque a gente ama pilotar. A gente pilota não para se comparar, a gente pilota pelo prazer da adrenalina, da velocidade, da realização de conseguir fazer aquilo ali. Porque é algo insano, certo? É como pular de paraquedas. É uma coisa insana que não é qualquer um que faz, né? Então, quem faz se sente diferenciado, se sente bem com aquilo. Então, no final, você tem que fazer para você. Mas a essência da moto esportiva vem da competição, vem da corrida. A Harley Davidson não tem corrida. A Big Trail não tem corrida. A Multistrada não tem corrida. O princípio, a essência da moto esportiva é corrida. É normal que você queira se comparar. Mesmo que você seja um cara que você acompanhe muito pouco as provas. É normal. Se você não se compara, você não se compara com o cara que você nem sequer imagina que você pode andar com ele. Agora, se você pegar uma outra pessoa, mais ou menos na sua idade, mais ou menos no tempo que você anda de moto parecido com ela anda um ano, você também anda um ano, mais ou menos na mesma cilindrada, você anda de 1000, ela anda de 1000. Cara, é inevitável que você vai se comparar, entende? E faz parte, é um prazer que a moto esportiva gera. Então, assim, faz parte do plano se comparar. E não tem nada melhor do que você chegar em casa e sentir,
que não se arriscou, que alimentou o teu prazer, que você conseguiu curtir o rolê e ser melhor do que aqueles caras que você gostaria. Não para diminuir eles, simplesmente porque faz parte da essência da moto esportiva, tá? É igual você ir pro track day e você querer comparar tempo. Se trata disso, é legal, certo? Só que, voltando lá ao assunto, aquele sentimento ruim, né? Infelizmente, a gente sente isso porque inconscientemente a gente sabe o tamanho do risco que a gente correu, a gente sabe que qualquer coisinha ali poderia ter tirado a nossa vida, se aquele carro naquele momento tivesse mudado de faixa, não tivesse visto você, a velocidade que você estava, o ponto que você estava, provavelmente você poderia ter batido numa velocidade tão alta que ia ser triste, certo? E a tua família, ela muitas vezes ela não te apoia, a tua família tem medo de você andar de moto esportiva, justamente por isso, tá? O primeiro ponto que você tem que entender, eu até gosto de falar isso sobre a minha própria história, tá? A minha mãe, ela nunca me apoiou a nem andar de motocross, nem andar de moto esportiva, principalmente moto esportiva, porque ela sabia que era uma moto que alcançava altíssima velocidade, ela sempre teve pavor, ela sempre teve medo, muito, muito medo, tá? E quando eu andava na estrada, ela realmente se sentia insegura. Se a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, ela se sente desconfortável quando você sai, ela fica preocupada com o seu retorno, porque talvez o coração dela fale que talvez você possa não voltar, porque ela já viu vários casos de pessoas saindo normalmente para dar o rolê na estrada e não voltando para casa. Talvez você tenha amigos que passaram por isso. Infelizmente, a tua família tem esse medo justamente por isso, porque ela sabe do que acontece. E ela sabe que você não se dedicou o suficiente para enfrentar uma situação daquela. O que eu quero dizer com isso? Os meus alunos, por exemplo, a gente faz entrevistas às vezes com as esposas, familiares desses caras, para ver o quanto a JCP realmente influenciou na vida deles e o quanto mudou, o quanto esses caras mudaram e o como é hoje dentro da casa deles, quando eles saem para dar o rolê de moto, quando esses caras saem para pilotar. E é incrível, porque os feedbacks da família que o que antes era um transtorno, um medo da família de o marido não voltar, hoje é uma realização e hoje é um apoio. Então as mulheres apoiam o cara pegar a moto e sair para andar. Porque sabe o quanto vai fazer bem para ele e sabe que ele está preparado o suficiente. Porque sabe, não se trata de tipo assim, ela acreditar no Maurício falando: ah, o Maurício falou que a JCP é boa, então o fulano de tal faz a JCP e agora eu vou me sentir segura. Não. O cara ele volta para casa e ele tá numa euforia. Ele tá tão cheio de situações que ele passou e que ele superou, que ele precisa, ele vai conversar com a esposa. Às vezes a esposa não quer nem escutar, mas ele precisa externar aquilo ali. E todas as vezes que ele fala sobre aquilo, mesmo que a esposa não entenda nada sobre moto, ela começa a perceber que agora ele tá começando a falar coisa com coisa. Porque antes, tudo que ele falava realmente demonstrava pura loucura. E isso daí é uma evolução muito grande, no qual a mulher passa a apoiar o cara. Me fala uma coisa, de todos vocês que estão assistindo aqui, quem tem esposa que não apoia você sair de moto? Tipo assim, ela não fala não, tá tudo bem, você vai sair, você manda na sua vida, beleza, tá tudo certo. Mas você sente que você cria uma resistência, um desgaste. Você sente que toda vez que você vai sair, tem um desgaste em casa. Ou então você precisa conciliar o teu rolê com uma data no qual ela vai ter algum tipo de compromisso para que as coisas fiquem equilibradas. Me fala quem sofre com esse tipo de situação em casa. Que não tem apoio da mulher porque a família tem medo, muitas vezes acaba falando até mesmo para os filhos que o pai está fazendo alguma coisa errada, que é perigoso, entre outras coisas mais. Olha lá, ó, eu com certeza, eu tenho... Mano, é normal, tá? É normal. Infelizmente, a gente é apaixonado por colocar a nossa vida, né, o nosso corpo, algo tão frágil, num risco
muito grande pelo fato de a gente ser apaixonado a andar a 300 km por hora. E o maior mal disso tudo é que a gente vai passando o tempo, criando confiança cada vez mais, e é natural que a gente vá começando a abusar cada vez mais, porque quanto mais você abusa, mais prazeroso é. Esse é o desejo da moto esportiva. Quanto mais você deita, quanto mais rápido você entra, maior é o prazer da pilotagem, certo? Então, é normal que quanto maior for a tua confiança, mais você vai puxar, mais você vai abusar, mais você vai querer. Então, a gente vai entrando, né, nesse ciclo, o que é normal, porque a gente ama isso. E isso acaba se tornando o grande prazer da nossa... como é que eu posso dizer aqui? Da nossa reprogramação. Eu considero todos os dias que eu subo em cima da moto uma reprogramação. Hoje eu sou piloto e vivo disso. Hoje eu sou piloto de moto, de corrida, e eu vivo disso, certo? Antes lá eu tinha realmente um trabalho, nada a ver com moto, e todas as vezes que eu subia em cima da moto eu me sentia reprogramado. Eu zerei todos os problemas, aumentei, puxei o meu nível de energia lá para cima e comecei de novo, certo? Eu começava energizado, confiante, alegre e com uma euforia muito maior. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo um pouco aqui. A minha me apoia muito, mas fica preocupada. Pede para mim dar sempre notícia. Se eu não chegar em casa meio-dia no domingo, eu não entro em casa. Sério, a mulher tem Harley e eu perdi num racha para minha esposa. Porra, JB, precisa melhorar, hein, irmãozão? Caramba, tá perdendo pra Harley, pra mulher pilotando a Harley que não tem potência e nem estilo de esportividade nenhuma. Ó, Maurício, muito obrigado pelas aulas do Vencer nas Curvas. Gratidão. Olha só, Sócrates, isso é só o começo, tá? Fica tranquilo. Isso é só o começo. Olha lá, ó, da CBR 1000, o Alex falou: a minha mulher não me deixa andar. Tenho que avisar quando chega e quando tô indo para casa. É normal, independente do nível de pilotagem que você chegue, o quanto mais seguro, se tudo isso se torne, tua mulher te ama, teus filhos te amam, eles querem que você volte para casa. Eles vão sempre estar preocupados, querendo o melhor para você. Eles sempre vão querer receber a mensagem de que tá tudo bem. Porque apesar do seu nível de pilotagem, eles sabem que pode acontecer qualquer tipo de adversidade, certo? Então, o grande X da questão é, a moto esportiva, ela proporciona um prazer gigante, só que você tem que estar muito bem equipado. E quando eu falo sobre equipamento, eu não falo sobre macacão, bota e luva. Isso daí é obrigação, tá? Inicial que você precisa ter, e é natural que você acabe colocando isso. O que eu quero dizer é que várias das pessoas ignoram esse grande equipamento que é o conhecimento. A pilotagem esportiva, ela te gera um prazer, te coloca numa situação no qual, para mim, sinceramente, não tem nada mais prazeroso. Só que se você não se protege com o conhecimento, infelizmente, você vai ser vítima de você mesmo. Por quê? Porque o conhecimento, ele é o único que te mostra o caminho do como fazer as coisas do jeito certo para você conseguir acessar um universo onde você tira muito mais da moto do jeito certo, com uma margem muito maior de segurança e o principal, consegue se livrar de situações adversas. Quem aqui não tem medo, não tem receio de entrar numa curva e ao meio da inclinação aparecer um buraco, aparecer uma mancha de óleo, aparecer um cachorro, aparecer um carro que puxou da faixa da direita para a esquerda e você não esperava e você não saber lidar com essa situação? Quem aqui? A grande realidade é que todas essas situações, elas têm sim sempre uma saída. Só que o que acontece na maioria dos acidentes é que quando você está no meio de uma situação e surge uma situação surpresa, assim ó, do nada, pum! Quem trabalha por você não é o teu consciente, não é o teu pensamento, é o teu inconsciente. Você pode até pensar e falar que você projetou 2, 3 opções e escolheu uma. Mas de verdade, quem agiu foi o teu inconsciente. O inconsciente é a parte do cérebro que faz tudo automático. De forma onde você não precisa pensar, de uma forma onde simplesmente o teu corpo vai agir. E o teu inconsciente, ele está abastecido
do alimento que você deu para ele. E aí eu te pergunto, qual é o alimento que você tem dado para o teu inconsciente? Como é que eu alimento o meu inconsciente? Todos os meus pensamentos são o alimento do meu inconsciente. Quando você faz uma aula sobre tangência de curva, por exemplo, entendimento básico sobre ângulo de curva, certo? Quando você tem uma aula sobre tangência, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai se aproximar das curvas com o pensamento em eu quero projetar uma boa tangência. Então, eu tenho que começar a curva por aqui, eu tenho que abrir aqui, eu tenho que fechar aqui, eu tenho que terminar lá. Eu tenho plena clareza sobre isso. Você está pensando e alimentando o seu inconsciente com nutrientes riquíssimos. Quando você anda sozinho no universo da descoberta, quando você anda sozinho, sem o pensamento ideal, você vive aprendendo através de situações. E é onde criam-se os vícios. Então você vai mandando para o teu inconsciente sempre informações vagas, onde quando você chegar numa adversidade e você mais precisar dele, você tá fudido, mano. Infelizmente, você tá fudido. O reflexo com o movimento ideal para a decisão daquela situação vem daquilo que você construiu lá atrás, certo? Todos esses medos que eu passava quando eu estava lá no início, eu nem sabia o porquê eles aconteciam, mas eu queria vencer eles. Com o tempo, eu fui percebendo que o medo nada mais é do que uma proteção, certo? Da falta do conhecimento. Quando você não sabe o como fazer, presta bem atenção nisso. Quando você não sabe o como fazer, naturalmente você teme o problema. O problema da pilotagem esportiva é qual, time? Fala aí. São os tombos, são os prejuízos financeiros, são você ficar sem poder trabalhar pelo fato de você estar machucado. Esses são os problemas. Então é natural que o seu cérebro sabe das consequências negativas de uma adversidade e quando você não tem clareza sobre o caminho ideal, você teme todos os tipos de problema. Quando você troca o pensamento negativo do que pode acontecer pelo pensamento do que você deve fazer, quando você aprende, quando você participa de uma aula, não é presencial que eu estou falando, quando você aprende sobre um assunto, certo? Por exemplo, vocês estão aprendendo sobre isso daqui agora. Quando vocês aprendem sobre um assunto, vocês sobem na moto com um ideal. Vocês sobem na moto com um propósito de tentar aplicar determinado exercício, determinado movimento, determinada situação diferente daquilo que você faz. E aí você tira o foco do medo e põe o foco na construção da curva perfeita, no desenvolvimento da tua confiança, certo? Olha só, quando eu estava andando com aquela galera, o que eu comecei a viver? Eu sozinho não dava conta de aumentar a minha velocidade, porque eu não tinha noção. Eu não tinha noção do quanto deitar, eu não tinha noção da hora de entrar, eu não tinha noção da velocidade ideal, eu não tinha noção de nada. Só que quando eu comecei a andar com aqueles caras, a minha confiança começou a aumentar. Por quê? Porque eu comecei a ter referências. Eu tirei o foco do medo. Ó, presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é poderoso, tá? Poderoso. Eu comecei a tirar o foco do medo e comecei a pôr o foco no vou tentar acompanhar ele. Só que quando eu tento acompanhar alguém, naturalmente, é instintivo eu copiar o mesmo movimento. Então, na hora que ele entra na curva, a minha tendência é entrar. Na hora que ele começa a inclinar, a minha tendência é inclinar. A velocidade que ele entra, a minha tendência é entrar na mesma velocidade. No começo eu não conseguia, mas conforme eu fui passando os finais de semana, eu fui conseguindo começar a me aproximar. Por quê? Eu comecei a me arriscar mais. Só que aí eu comecei a extrapolar o pilar da confiança. Presta bem atenção nisso. Eu falei que eu ia explicar e eu vou apresentar e explicar isso aqui para vocês. É o seguinte, dentro da pilotagem existem dois pilares fundamentais para você andar rápido, para você andar bem, para você realmente curtir o teu rolê, saindo da moto e falando, mano,
Você olha para a moto e fala, eu dou conta de tocar isso aqui do jeito que eu sonho, do jeito que eu quero, do jeito que eu tenho liberdade para fazer o que eu quero com isso daqui, certo? Existem 2 pilares para você alcançar isso. O primeiro pilar é o pilar da confiança. Se você não tiver confiança, você não vai alcançar nada. Você não vai chegar em lugar algum, certo? Não adianta. Não adianta você ter o segundo pilar, que o segundo pilar, ele é fácil de conseguir, tá? Não adianta ter o segundo pilar se o pilar da confiança não existir. O segundo pilar é o pilar técnico. O que é o pilar técnico? O pilar técnico é o pilar do como fazer. É o conhecimento aplicado. É o que fazer. Quando fazer. Por que fazer. Certo? Então, eu me preparo para uma curva. Qual é o momento ideal de desacelerar? Qual é a quantidade ideal que eu devo frear? O ponto ideal que eu começo a frear? E qual é o ponto que eu solto do freio? Eu devo soltar do freio quando a moto começou a direcionar ou antes de entrar? Eu tenho que acelerar na entrada de curva ou eu tenho que acelerar no meio da curva? Eu preciso reacelerar quando a velocidade já caiu demais ou quando a moto já direcionou para o ponto certo? Eu preciso me posicionar antes de entrar ou eu preciso me posicionar na hora de entrar? Eu me posiciono, tiro o quadril para fora antes de parar de acelerar ou depois que eu paro de acelerar? Isso é o como fazer. Essa é a técnica, é o movimento que vai te levar à tua realização. A gente aqui não está falando do como chegar lá, a gente está falando da onde a gente quer chegar. Mas para a gente chegar, a gente precisa de 2 pilares. O pilar da confiança e o pilar da construção técnica. A construção técnica é você evoluir passo a passo, certo? Todo aquele conhecimento que você precisa ter. Você precisa ter para conseguir chegar lá, certo? Quantas pessoas eu vejo que têm uma alta confiança e não tem técnica? Essas pessoas aqui, elas andam bem? Andam, mas o risco delas é muito maior. Qual é o problema do risco ser maior? Ela está correndo o risco de se machucar, ela está correndo o risco de morrer, ela está correndo o risco de ter um prejuízo financeiro e ela não tem a grana na conta para dar conta de aguentar, bancar o prejuízo, certo? Ela está correndo o risco de chegar em casa e toda a família dela falar que nunca mais ela vai andar de moto porque ela caiu. Esse é o risco do problema, de você acabar caindo. Entende? Então a confiança, ela se constrói na referência. Entendeu? Pega essa. Anota isso. A confiança se constrói na referência. Só que se você não desenvolve o teu pilar técnico, você tá fudido. Você tá fudido. Tá? Eu queria não falar uma palavra tão pesada, mas eu tenho que falar, porque eu quero te impressionar. De verdade, eu quero que isso daqui, essa semana do Vencendo as Curvas, seja mano, um divisor de águas para você. Seja um ponto de mudança para uma vida melhor. Eu quero que a moto transforme a tua vida para a tua realização. Eu quero que você trabalhe feliz porque andou de moto no final de semana e conseguiu alcançar as tuas metas. Conseguiu ser mais rápido do que aquele cara que você queria. Eu quero que você vá trabalhar durante a semana feliz que você raspou o joelho no chão e você nunca tinha raspado. Eu quero que você vá trabalhar feliz porque o teu sonho era raspar o cotovelo no chão, porque você já é um cara de nível mais avançado e você conseguiu. E você está esbanjando alegria, felicidade, você está motivado. Esse é o plano, certo? Então, entenda uma coisa. O pilar técnico, eu falei, ele é fácil. Ele é fácil. Quando você tem um método, por exemplo, eu tenho a JCP. Todos os meus alunos, eles pegam um método da JCP e aplicam. De forma fácil se constrói essa evolução, certo? O pilar técnico é entender o que você deve fazer para conseguir ter mais segurança, fazer a coisa do jeito certo e você, fazendo a coisa do jeito certo, você vai ter uma margem muito maior para poder puxar. Maurício, mas espera aí, mas como eu construo confiança? Você falou que o pilar técnico ele não vale nada se não tiver confiança. O primeiro ponto é que quanto mais você evoluir o teu pilar técnico, mais confiança naturalmente a moto te transmite, certo? Porque você tem medo da moto, você não tem medo de você, você tem medo da moto espalhar, você tem medo da moto escorregar, você tem medo da moto balançar, beleza? Você tem medo da moto. Quando a moto começa a estabilizar e a moto começa a te trazer mais confiança,
você puxa um pouquinho o nível para cima de confiança. Então o pilar técnico, ele vai crescendo e ele vai puxando de confiança para cima junto com ele. É natural, é natural. Mas, é claro, e eu já vou deixar isso daqui bem claro para você. O pilar técnico, ele constrói muita confiança, mas ele não vai construir mais confiança do que aquele cara ousado. Se o cara ousado une o conhecimento técnico com a ousadia dele, esse cara voa. Se você quer ser esse cara, você vai ter que se proteger com o pilar técnico. Você vai lá, aprende o que você tem que fazer, o como você tem que fazer, o porquê das coisas. E aí você começa a se arriscar. Entenda uma coisa, você comprou uma moto de 600, de 1000 cilindradas ou até mesmo de baixa cilindrada para deitar nas curvas, certo? Você não comprou um carrinho de bate-bate. Você comprou um negócio que coloca a tua vida em risco e você aceita esse risco. Beleza? Mas você é um cara que não consegue abusar tanto. Entenda uma coisa. Quando você compra um macacãozinho, você bota o macacão, você se sente mais seguro. A partir do momento que você se sente mais seguro, você abusa mais. Porque você sabe que se você cair, você não vai se foder todo. Você pode se machucar, é lógico que você pode. Mas a probabilidade de você se arranhar é muito menor. Isso te dá confiança. Beleza? A proteção do conhecimento é a mesma coisa. Quando você sabe o que você está fazendo, além do que a moto te proporciona de confiança, porque ela deixa de te trazer aquelas sensações que antes ela te trazia de balançar, da moto solta querendo cair dentro de curva, da moto realmente tendo aquela sensação que talvez o pneu vai escorregar porque tem muita carga, muito peso, certo? Quando a moto começa a te transmitir isso e você sabe que agora você sabe fazer, você se permite. E posso te falar o melhor disso? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque agora você pode. A grande maioria das pessoas morrem na estrada porque vivem dentro da emoção. Deixa eu te explicar uma coisa. A evolução, ela mora fora da emoção. Isso é, você que é o cara que abusa, que puxou o teu pilar lá para cima de confiança, é natural que você não dê conta de perceber o que você faz de errado. As pessoas inseguras, elas estão sempre pensando, pilotando e pensando no que está fazendo, como está errado, o que tem que ser feito, o que tem que mudar e tudo mais. Certo? As pessoas que abusam, elas nem pensam. Elas só vivem aquela droga, aquela emoção, aquela adrenalina. Eu fui esse cara, mano, e tá tudo bem, é normal isso. Eu tô aqui para poder realmente te ajudar, te educar nessa situação para que você não precise passar as coisas que eu passei e também não precise passar o que eu, graças a Deus, não passei. Graças a Deus eu não passei, certo? Poderia, mano, ter me fudido muito mais, podia ter caído, quase morrido. Graças a Deus não. Graças a Deus não. Por quê? Porque eu sempre... O certo era falar sorte. Eu sempre tive sorte. Mas nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Mas nem sempre as coisas vão fluir como a gente gostaria. E pode acontecer sim alguma coisa. Então, se proteger com o conhecimento é uma das coisas mais poderosas que você tem para realmente conseguir acelerar. Certo? Pilotagem esportiva é algo que depende de você se arriscar também. Mas se arriscar tendo o conhecimento, se arriscar sabendo o que você está fazendo, é outra história, irmão. Aí sabe o que eu posso te falar? Eu vou te dizer, você é um cara inteligente. Você não é um cara burro igual eu era. Eu fui um cara burro. Eu fui um cara burro que confiei na minha sensação de confiança e achei que aquilo ali estava tudo bem. Só que eu caí várias vezes, mas graças a Deus não caí na estrada. Por quê? Porque no tempo que eu comecei a participar de track day e gostei demais daquilo, porque eu já tinha andado no motocross, eu era um cara que já gostava de pista, de circuito fechado. Quando eu migrei para o track, comecei a fazer track, eu andei por bastante tempo, 1 ano mais ou menos fazendo track day, andando na estrada, eu comecei a cair dentro da pista. Várias vezes. Várias vezes. E sozinho, o que aconteceu? Eu
para falar bem a verdade, eu falei assim, né, que eu fui o cara burro, né? Eu fui burro só por um único motivo. Eu fui burro porque eu aceitei isso aí pra minha vida, cara. Porque isso aí podia ter me deixado paraplégico, podia ter me matado, podia ter feito alguma coisa muito mal, muito ruim na minha vida. Só por isso eu fui burro, mas eu não tinha o acesso que eu tenho hoje, por exemplo, ao que eu ofereço pra vocês. Vocês têm ideia do que tá rolando agora? Vocês têm? Vocês têm noção? Vocês conseguem ver tamanha dimensão nisso daqui? Agora é 9 horas da noite. Você passou o dia inteiro trabalhando. E a gente está aqui, 9 horas da noite, com 122 pessoas, ao vivo, vocês tendo acesso a um piloto profissional, coisa que na época não tinha. Em 2015, quando teve a primeira etapa quando teve a etapa do Moto 1000 GP, que era o campeonato brasileiro, tipo Superbike, aqui em Curitiba, que foi a primeira coisa que eu fui assistir, eu só andava na estrada na época, quando eu fui ver, cara, era impossível ter acesso a um piloto profissional para pedir qualquer tipo de dica. Vocês têm noção do que está rolando aqui ou não? Vocês têm dimensão disso aqui? Tem? Trabalharam o dia inteiro, é 9 horas da noite, a gente está com 120 pessoas aqui ensinando sobre pilotagem, sobre situações, sobre processo de evolução, sobre segurança, sobre diversão, sobre realização, sobre poder pessoal. É isso, mano. Entende? Eu não tinha acesso a isso aí. Então, eu era burro só porque eu aceitei. Só porque eu aceitei aquele risco na minha vida. Mas eu não tinha esse acesso. Na época, o único curso que existia aqui em Curitiba era o curso da Rio Racing. Certo? Era o curso da Rio Racing, que era um curso presencial no Autódromo de Curitiba. Não sei se você já fez algum curso presencial em autódromo, que rodava ali na média de 30 até 40 alunos no curso, com um único professor. Então, não era um curso de desenvolvimento, era um curso para aprender novas técnicas, mas não era realmente um curso onde eu tinha acesso, igual vocês estão tendo acesso agora, por exemplo, né, a um piloto profissional que pudesse tirar todas as minhas dúvidas naquele momento, certo? A Rio Racing era um curso ali para formar pessoas que estavam começando com pilotagem esportiva. E eu queria mais do que aquilo. Queria muito mais do que aquilo, porque eu queria realmente pilotar muito bem. Então dependia muito mais de mim ir atrás e treinar, evoluir, buscar todo esse processo, correr os riscos sozinhos, do que realmente ter acesso a esse tipo de informação de uma forma tão simples, né? Então, é isso, turma. Eu gastei muito dinheiro com todo esse processo. Muito, muito, muito dinheiro. Porque, mano, eu tomava tombo por falta de informação. Na segunda-feira eu falei, tomei um tombo, gastei acho que 3 pau para arrumar a moto. Por causa de falta de informação, de saber que o pneu frio derruba, que você tem que cuidar de pneu frio. Eu não sabia nem disso. Tomei tombo besta por causa disso. Saí, primeira curva que eu fiz eu caí por causa de pneu frio. Eu nem errei nada, mas pneu frio me derrubou. Então, tudo isso daí me fez construir um espírito muito forte hoje. Um espírito que dá conta de liderar aqui todo esse movimento junto com vocês, te tirar da onde você tá para falar, e aí, mano, pega na minha mão aqui, ó, vambora? Vambora ou não? Vamos continuar caminhando pela frente, juntos, para você poder aprender comigo o que você tem que fazer, o que você tem que mudar e o que você tá fazendo errado, para você realmente poder curtir mais o rolê e conseguir alcançar os seus objetivos. Vambora! Certo? Hoje a gente consegue fazer isso, mas na época eu não tinha esse acesso. Então eu gastei muito dinheiro, me machuquei, quebrei meu ombro, quebrei minha coluna, 3 vértebras da minha coluna, certo? Então o jogo mudou, as coisas mudaram, as coisas se modernizaram. Graças a Deus hoje a internet ela permite esse acesso, E uma coisa muito legal, muito importante que eu quero falar aqui para vocês, que tem muita gente nova chegando e quem já me acompanha há mais tempo já entende sobre isso, mas quem ainda não acompanha, muitas vezes fala, não dá para aprender a andar de moto pela internet. Pelo contrário, eu preciso te falar uma coisa. O curso presencial, você vai no curso, eu tenho curso presencial, tá? Eu tenho curso presencial, tenho a Rider Coach, que é hoje uma das maiores escolas de pilotagem do Brasil, certo?
Eu tenho, só que cada vez mais eu estou fechando ela até o ponto no qual eu não vou estar mais presente nela. Porque a internet hoje, entenda só uma sacada. Antes de eu falar da internet, deixa eu finalizar o curso presencial. Dentro do curso presencial existe um método de ensino, certo? O método de ensino é, você chega, você aprende algumas informações e você vai praticar essas informações e com base no que você errar, eu vou fazer essa correção, tá? Só que nós temos um tempo limitado, isso é, o curso começa às 9h30 e termina 1h da tarde. Dentro desse prazo, eu vou tentar fazer com que você melhore o máximo possível que você consegue em determinado assunto X. Só que eu não consigo te entregar nem 10% do que você precisava. Para você conseguir chegar no nível que você realmente merece e deseja, dentro de um curso presencial, você tem que investir muita grana e muito tempo. Por quê? Porque você tem que comprar várias aulas e você tem que estar presente, você tem que ter tempo para isso, para estar presente em várias aulas. Dessa forma, sim, eu vou conseguir construir algo longo com você, no qual eu vou te ensinar tudo o que você precisa, tá? Mas se não, você vai para um curso presencial e você vai chegar lá, e eu te falo, eu estou falando isso daqui, nossa, Maurício, mas você dá curso presencial e você está falando mal. Eu não estou falando mal, estou falando um método real. Curso presencial não transforma, curso presencial ele te direciona, ele só te ajuda em uma determinada fase. Você vai lá, dá alguns passos e trava de novo, um pouquinho para cima, mas trava de novo. Vai lá no curso de novo, dá mais alguns passos e trava de novo, e assim por diante. Quanto mais vezes você vai no curso, mais acesso à informação você tem, certo? Diferente da internet, qual é o plano? Entenda uma coisa, hoje, talvez você esteja limitado e não se sente realizado realmente com a tua pilotagem, da forma como você gostaria de chegar lá, por exemplo, raspar o joelho no chão, cada um tem o teu objetivo, tá? Baixar tempo na pista, raspar o joelho no chão, raspar o cotovelo no chão, confiar mais no pneu, se sentir seguro, melhorar a velocidade de entrada de curva, cada um tem um objetivo, certo? Todos esses objetivos, entenda uma coisa, você não conseguiu atingir eles ainda porque você não sabe o caminho, você não sabe o como fazer e o porquê fazer. A internet ela tem um poder muito grande. Dentro da JCP, por exemplo, todas as aulas elas têm o grande objetivo de te ensinar o princípio do negócio. É extremamente simples, é fácil, só que o grande problema é que quando você vai num curso presencial, basicamente eu faço por você. Porque eu vou lá, paro e falo, tá errado, faz isso daqui. Quando você faz um curso online, não é qualquer um, eu estou falando sobre o meu e o restante eu não quero falar nada sobre, beleza? Mas o meu método que eu utilizo, ele faz o que? Ele te constrói a visão do que é e do como funciona. Quem aqui já assistiu, escreve aqui, ó, quem aqui já assistiu, tá? A série da Fórmula 1. Quem aqui já assistiu a série da Fórmula 1? Escreve aí. Eu já assisti a série da Fórmula 1 no Netflix. Quem não assistiu, escreve. Eu não assisti. A gente tá em 115 pessoas aqui. Bora dar uma compartilhada rapidão? Já estamos em 1h10 de live aqui. Só coisa poderosa, só coisa top real mesmo de entrega. Bora, clica aqui ó, na setinha, mano, e já dispara. Manda para umas 5 pessoas aí. O cara que não viu vai ver agora, ele vai entrar. Quero ver esse número subir pelo menos lá para 130. Tá? Olha lá, a galera falando, eu já assisti. Quem não assistiu a série do Netflix da Fórmula 1, escreve, eu não assisti. Escreve lá, ó, eu já assisti, eu não assisti, eu não assisti, quem mais? Bora, galera, vamos compartilhar essa live aí, solta o dedo no like também. Tô aqui despejando meu tempo, a minha energia para poder te ensinar sem ganhar R$1 com isso. E eu quero que você retribua isso, que você manda a tua gratidão através do botão aqui do avião. Vai lá e dispara pra galera, tá? Eu sei que tem muita gente que escuta e ignora, porque não se põe em movimento e esse tipo de pessoa vai continuar travada. Mas o cara que tá realmente comigo, tá engajado aqui, o cara que tá me acompanhando de verdade, o cara que tá realmente interessado no seu próprio desenvolvimento, clica, mano. Clica e dispara, pra gente ver essa live aí crescer. Olha lá, eu não assisti, sou viciado nessa série, maratonei já em 2 dias, tal. Olha só, entenda uma coisa, pra todo mundo que já assistiu, pra você que não assistiu não vai fazer tanto sentido, tá? Só que eu quero te perguntar, você já foi assistir presencialmente uma corrida de Fórmula 1? Provavelmente não.
Se você foi, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você ficou na arquibancada ou você ficou dentro do box? Provavelmente você ficou na arquibancada, certo? São poucas as pessoas que a gente vê que realmente já participaram de um paddock, de um box de Fórmula 1, certo? Quando você assistiu a série, me fala uma coisa. Você não entendeu e aprendeu muita coisa do como funciona o processo lá dentro? Você entendeu como funcionam as equipes? Você entendeu como é que funciona o jogo do ego entre um piloto e outro? Você entendeu como é que funcionam os contratos entre as marcas? Você entendeu como é que funciona todas as dificuldades e adversidades de uma equipe menor que não tem tanto investimento? Você entendeu as dificuldades de pilotos que estão em equipe de ponta e não estão conseguindo performar? Você entendeu várias coisas. Por quê? Porque você entendeu como é que funciona o processo, porque lá de dentro foi mostrado. Aquilo ali é uma aula. Aquilo é uma aula que te ensina. Só que você ama, você tem um prazer muito grande de assistir porque a gente adora a velocidade. Dentro da JCP, por exemplo, dentro do método online, dentro da internet, a gente trabalha dessa forma. Você entende como funciona o processo. Eu não vou lá e falo, ó, tá vendo essa curva aqui, ó? Entra mais aberto. Sabe por quê? Nem adianta eu querer só te falar, entra mais aberto aqui e você não entender a essência do negócio. Porque saindo daquela pista onde você está fazendo o curso presencial, você vai chegar na rua e você vai falar, tá, e agora? E agora? Essa curva aqui é diferente daquela. Como é que eu vou fazer? Então o curso presencial ele te traz uma luz. Só que precisa de tempo. Precisa de tempo. Dentro do curso online eu te explico. Começo, meio e fim. Como assim, Maurício? Me fala mais sobre isso. Vou te falar. Entenda uma coisa. Dentro do Vencendo as Curvas vocês tiveram acesso a um pouquinho de informação para dar os primeiros passos, certo? E como é que funciona uma aula dentro da JCP? Se eu falasse para você qual é a hora certa que você tem que entrar na curva, te ajudaria? Se eu abrisse para você uma imagem de uma curva e te falasse o que vai acontecer se você entrar antes da hora, qual é a reação que a moto vai ter, e eu te mostrasse o que vai rolar se você entrar tarde demais, por exemplo, certo? Se você passar do ponto, qual é a reação que a moto vai ter, você entenderia como funciona o ponto de entrada. Primeiro você ia saber, eu preciso cuidar do ponto de entrada, a primeira coisa. Talvez é um conhecimento que você ainda nem tenha. Qual é a hora que eu entro na curva? Você ia entender quais são as reações quando você faz isso cedo demais e quando você faz isso tarde demais. E qual é a reação exata de quando você acerta, quando você entra no ponto ideal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu preciso que você entenda que existe, ao longo de todo o contorno de curva, energia dentro da administração da velocidade. Quando você aprende a dominar e administrar a velocidade da forma certa dentro de curva, a reação da moto muda. Sabe por quê? Pega esse código aqui, anota isso daqui que é extremamente importante. Eu vou te falar de forma extremamente rasa, tá? Extremamente rasa, mas que vai fazer todo sentido. Quando você está usando inclinação na sua moto, quando a moto está perdendo velocidade, ela sempre vai vir para dentro. Quando você está dentro de uma curva, utilizando inclinação, e você mantém a velocidade 140, 140, 140, 140, a moto ela não abre a curva e ela não fecha. Quando você está crescendo velocidade, o que acontece? A moto ela abre a trajetória. Perceba, através desse conhecimento, desse único conhecimento que eu acabei de te falar, você consegue buscar, desenvolver dentro da sua pilotagem, dentro das curvas, o controle sobre aonde você quer que a moto vai. Se você quer que ela venha mais para dentro, se ela continua contornando aquela trajetória ou se ela vai mais para fora, simplesmente administrando a velocidade dela. E como você administra a velocidade dela? Você perde velocidade de duas formas. Desacelerando, freio motor atuando, e desacelerando e freando. Quando você freia, ela perde mais ainda. Vai depender do quanto você precisa que a moto venha para dentro. Quando você mantém a velocidade, isso é, você encaixa um giro que a velocidade se mantém, ela nem baixa e ela nem sobe, a moto segue uma trajetória, sem abrir e sem fechar. Quando você abre o acelerador, você está ganhando velocidade, certo? A moto ela tende a abrir a trajetória. Você percebe que se você souber o ponto onde você tem que estar perdendo, ou o ponto onde você tem que estar mantendo, e o ponto onde você tem que estar crescendo, você começa a ter um controle absurdo sobre o domínio da tua curva. A moto passa aí aonde você quer, com você dominando ela, aí o jogo começa a mudar, certo?
Isso é só um spoiler. Isso é só um spoiler. Isso é só uma coisa, um detalhe simples para você começar a entender. No final, tudo finaliza em qual é o pensamento que você tem durante a tua pilotagem. Eu preciso estar perdendo, eu preciso estar mantendo, eu preciso estar ganhando. Eu preciso abrir essa tangência, eu preciso entrar no ponto certo. Eu preciso começar a espalhar agora, eu preciso começar a dar a mão e cruzar a pista para usar mais a largura da pista. Eu preciso agora tirar o meu quadril para fora. Eu preciso agora sentar mais para frente. Eu preciso estar com o pé de fora no meio da sola do pé na pedaleira. Eu preciso estar com o meu queixo para cima e apontado para frente. Eu preciso estar olhando para frente. Eu preciso estar com o meu punho pegando de forma lateral. Nesse momento, quando eu solto do freio, eu preciso, numa entrada de curva que utiliza freio na entrada, quando eu solto do freio, eu preciso abaixar o meu tronco. É nesse momento que eu tenho que abaixar o meu tronco. Comece a perceber. Se trata muito mais de saber o como fazer, o quando fazer, o porquê fazer e o quanto fazer. Se trata de aprender realmente. Aprender realmente. Passar pela escola do negócio. Do que simplesmente ir lá no curso presencial e esperar que eu veja os teus erros. Me fala uma coisa, mano. De verdade. Se eu fosse começar a trabalhar aí com você hoje, qual é a forma que ia ser mais eficaz? Você falar assim, ó, Maurício, vai lá e estuda um pouco sobre essa área, porque você não sabe nada, e chega aqui mais preparado. Diferente de você na pilotagem, você já sabe pilotar, você já sabe andar de moto, tá? Isso aqui é só uma analogia, não é que você não sabe nada, pelo contrário, você já sabe pilotar. A gente está falando aqui sobre chegar em outro nível, melhorar para conseguir se divertir mais, para conseguir se realizar mais, para conseguir ter mais segurança, para conseguir alcançar os objetivos, certo? Mas você faria o quê? Você me colocaria a questão de Maurício, aprende sobre isso daqui, primeiro, que depois eu vou só te corrigir no que falta, certo? Ou você me colocaria direto para trabalhar com você? Pode ter algumas pessoas que vai pensar, não, eu colocaria direto. Mas lembra de uma coisa, lá no meu currículo está escrito que eu nunca trabalhei com isso daqui. Eu preciso entender sobre essa área, sobre esse nicho, senão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou só gerar estresse para você e eu não vou ser uma pessoa eficaz e produtiva. Entende? Time, presta bem atenção. Eu quero que vocês se realizem, mano. Eu tô fazendo aqui essa live, tem vários alunos aqui. Vários alunos aqui escrevendo. Vocês devem ter acompanhado. Porra, a JCP transformou minha vida. Porra, eu aprendi tudo com o Maurício. Hoje eu sou um cara realizado. Uma galera escrevendo. Tem vários alunos aqui nessa live. Mas eu quero deixar bem claro pra você que o grande propósito no final, mano, de tudo isso daqui eu não comecei pequenininho, certo? Para hoje chegar no nível que eu tô e não saber como é que eu faço as coisas. Pelo contrário, eu passei por cada dificuldade que você passa, eu estive em cada ponto que você está. Eu fui o cara receoso e eu fui o cara ousado. Eu fui esses dois caras. E eu fui o cara que caí também. E também fui o cara abençoado que não morri, graças a Deus, certo? No final, vocês estão tendo acesso numa quinta-feira, 9h30 da noite, a um piloto profissional para aprender tudo isso daqui que a gente está trocando ideia. Certo? Então, no final eu só quero que vocês se realizem mais. Eu quero ver o número de mortes diminuindo. Eu não quero que seja você o cara da estatística. Eu quero que o número de mortes diminua. Eu quero que você seja muito feliz. Eu quero que você vá lá numa prova, lá numa corrida, numa etapa do Superbike e chega lá e quer me dar um abraço. Fala, mano, você é foda, porque, mano, hoje o que eu vivo com a minha moto é demais. E eu vou falar, não, mano, não sou foda porra nenhuma. Quem é foda é você. Eu só te dei só o acesso a ser e se tornar aquilo que você se tornou. É igual eu me tornei, certo? Eu me tornei aquilo que eu desejava. E hoje a moto para mim se tornou um trabalho
se tornou algo muito maior. Por quê? Porque eu quis. Eu não tô te prometendo aqui nada, tá? Da minha vida. Eu tô te prometendo apenas os meus sentimentos, as minhas realizações. Eu não tô te prometendo se tornar um piloto profissional, não tô te prometendo andar na pista. Não, mano. Eu só quero que você seja realizado igual eu sou. Só quero que você seja feliz igual eu me tornei. Eu só quero que você seja o cara que seja livre dos teus problemas, das tuas dificuldades da pilotagem igual eu sou. Sabe por quê? Porque o sentimento e a sensação de chegar em casa, mano, tirar o capacete e falar, caralho, mano, consegui pela primeira vez, cara, andar melhor do que o fulano de tal, que pra mim aquele cara era um exemplo. Isso daí é o que meus alunos me falam direto. Eu vivi isso, eu vivo isso até hoje. Porque eu nunca paro de aprender. Eu tô sempre buscando, tô sempre me desenvolvendo. E pra mim é uma superação poder ser melhor do que aquele cara que pra mim era uma inspiração. E vários alunos meus passam esse cara que era inspiração. E esses caras, eles se sentem vivos, empoderados, eles se sentem realizados. Então, mano, no final é sobre isso, tá ligado? Você já comprou tua moto esportiva, você já fez o mais difícil. Você já fez o mais difícil, velho. Gastar um dinheiro enorme que não é fácil de conquistar para comprar tua moto. E agora só vem o mais fácil. Só vem o mais fácil. Só que esse mais fácil depende de você. Depende de você tomar a decisão. Eu cheguei onde eu tô, me tornei piloto, comecei a participar de prova, de competição. Tudo isso porque, cara, eu tomei a decisão, eu quis. Eu quis, fui atrás e busquei e gastei muito dinheiro, gastei muito tempo, mas, mano, sou realizadaço. Sou feliz pra caralho. Todo final de semana de etapa de Superbike pra mim é sensacional. Toda vez que eu desço da moto pra mim é sensacional. Entende? Então, é sobre isso, mano. Eu quero que todos vocês vivam essa porra aí igual eu vivo. É isso. Sobre poder chegar em casa e falar, mano, caralho, eu sou muito mais do que eu pensei. Porra, animal. É sobre isso, mano. Fechou? Tamo junto. E amanhã a aula de número 3 é a aula mais importante de todas. Lógico que eu ia deixar o melhor pro final. Valeu.